Diversos modais e uma estrutura a ser aprimorada no estado mais rico e mais importante do país. Se o Brasil não é para amadores, como certa vez disse Tom Jobim, São Paulo certamente carrega em suas rodovias, ferrovias e rios a necessidade e a responsabilidade de representar 31,5% do PIB brasileiro. Não é à toa que são mais de 5 bilhões de reais investidos em 1.500 quilômetros de rodovias, 6 bilhões de reais anunciados para a reestruturação da malha ferroviária e um grande investimento para o transporte de cargas via hidrovia Tietê-Paraná. Além disso, a gestão do Departamento Hidroviário, responsável pelas diversas travessias litorâneas, e também o controle dos 31 aeródromos espalhados pelo interior do estado. Também tiram o sono do secretário de Logística e Transporte do estado, João Otaviano Machado Neto, meu convidado de hoje neste Vamos Falar do Brasil. 33 anos de experiência na gestão pública. Otaviano é formado em Engenharia Civil. Já foi presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego, secretário municipal de Mobilidade e Transportes e secretário municipal de Gestão. Desafiado por João Dória a desenvolver um sistema de transporte seguro, rápido, econômico e integrado, ele tenta buscar soluções sustentáveis e criativas em um estado que parece um país. Talvez em meio à pandemia, uma das maiores dificuldades enfrentadas por ele seja lidar, mesmo em 2021, com dramas brasileiros já cunhados em célebres frases do intelectual Milton Santos, que dizia: no Brasil, aumenta o número de letrados e diminui o número de intelectuais. E um dos dramas da sociedade brasileira é a perda do bom senso e a adoração da irracionalidade. Senhores internautas e telespectadores, hoje o nosso programa Vamos Falar do Brasil tem a alegria de trazer aqui uma das figuras mais importantes da administração pública deste estado. Mais de 30 anos dedicados à administração pública deste estado. O seu perfil já foi apresentado na nossa abertura, dirigiu CET, Prodan, engenheiro formado pela Mauá. Aqui está João Otaviano Machado Neto, nosso secretário dos Transportes e do Planejamento. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu é que agradeço, um privilégio de estar aqui junto com você. E vamos falar do Brasil, vamos falar de São Paulo, porque ao falar de São Paulo a gente fala do Brasil. Isso aí, isso aí. Bom, nós vamos falar de portos, de aeroportos, de estradas vicinais, que é a sua matéria. Mas eu gostaria de começar com o CEAGESP. Como é que está a questão da chegada da produção brasileira na capital do estado? Qual é o projeto? O CEAGESP, hoje, representa um dos maiores problemas de mobilidade urbana da cidade de São Paulo. Falo Verdade. Isso como ex-presidente da CT, como ex-secretário de Mobilidade e Transportes do município de São Paulo. Ele está numa área que era distante do centro, uma área que não era foco de grande desenvolvimento. Hoje, ela é uma das áreas mais valorizadas de São Paulo, com prédios, com comércio, e ele ficou ali no meio. E o que acontece? Aquela logística de caminhões chegando no CEAGESP, ela atrapalha o desenvolvimento da cidade. O CEAGESP é muito necessário, ninguém tem dúvida disso, a importância dele. O que precisa é ter uma dinâmica nova,
que era o projeto que o governo do estado tinha proposto ao governo federal. Transformar ali num centro de tecnologia integrado, chamado CIT, um centro de incubadoras de tecnologia, e pulverizar o CEAGESP, quer dizer, criar outras possibilidades no entorno da cidade de São Paulo, nas rodovias. E esse era o grande projeto. Quer dizer, não era um só, então. Serão vários centros de recepção de mercadorias às margens das estradas que chegam. Exatamente. Essa é a ideia. Exatamente. Você imagine, o produtor de Suzano, ele não precisa cruzar a cidade inteira para trazer aqui. Ele pode ter ali na altura da Ayrton Senna, em algum ponto ali da Carvalho Pinto, um grande centro. E as pessoas vão se abastecer ali, assim como na Bandeirantes. Por quê? O governador João Dória autorizou, e ele teve uma visão muito de futuro, em que houvesse uma mudança, Joséval, no acesso às rodovias chamadas rodovia classe zero. As rodovias classe zero, elas são rodovias de pista expressa, onde você tem o deslocamento ponto a ponto. Você é o Rodoanel, você tem a Ayrton Senna. Por quê? Porque você não quer ter grande congestionamento gerado pela confusão de um trânsito local com uma via expressa como essa. Nós vamos tratar do assunto da CEAGESP, como vocês sabem, desde o tempo em que ocupei a prefeitura da cidade de São Paulo, nós já tínhamos a intenção de transformar a área hoje ocupada pelo CEAGESP, ou CEASA, como queiram, num centro de inovação e tecnologia, e já como prefeito propunhamos a transferência desse entreposto para uma outra área, 3, 4, talvez até 5 vezes maior, com melhores condições de atendimento à população, melhores condições de atendimento como entreposto, a incorporação também de proteína animal, em um espaço mais bem planejado e equacionado, considerando principalmente a proximidade de rodovias e do sistema ferroviário, com vista ao abastecimento do Estado, de outros estados, e também o acesso ao Porto de Santos. Então, o governador autorizou que nós fizéssemos estudos. Em casos de utilidade pública, você pode criar um acesso. Um CEAGESP, um centro de abastecimento de commodities agrícolas, como é o CEAGESP, ele é de utilidade pública. Então, há um entendimento de que, nesses casos, é feita exceção. Então, a ideia é que você tivesse vários, para que você aumentasse a capacidade de abastecimento, não só da cidade de São Paulo, mas de toda a região metropolitana. Esse é o grande projeto com a saída do CEA. Infelizmente, houve uma mudança no entendimento do governo federal. Mas por que governo federal, se o assunto é São Paulo? Porque o CEAGESP é do governo federal. Ele foi dado em pagamento pelo governador Mário Covas, quando foi feito um acerto da dívida do Estado de São Paulo com a União. O governador Mário Covas, você vai se lembrar, pagou com a FEPASA, pagou com o CEAGESP. Então, desde lá, o CEAGESP passou a ser um órgão federal, regido pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento, e ele é um órgão regulado federalmente, né, de forma que nós não temos gestão sobre o CEAGESP. Mas se São Paulo vai construir vários CEAGESPs, pelo que eu entendi, por que tem que ainda depender do governo federal? Para construir os novos, nós não dependemos, né? Hoje mesmo, agora, minha equipe está reunida com empreendedores e com os concessionários de rodovia, discutindo pelo menos 2 novos projetos. Sim. Então, nós não temos isso. A ideia era que você pudesse eliminar aquela estrutura do CEAGESP ali naquela região da Vila Leopoldina e melhorar a distribuição com outros centros, né? Visto que não vai acontecer, nós vamos continuar com o nosso projeto de oferecer ao privado que ele possa ter esse empreendimento de novas centrais de abastecimento, fazendo um grande cinturão na região metropolitana. Cinturão de recepção de produto, né? Em toda a região. Bacana. Exatamente. Tá bom. E como é que está isso? Está parado? Não, está andando. Eu estou te dizendo, hoje mesmo a equipe está reunida. Olha.
com os empreendedores, tem 2 empreendedores interessados, foi publicado no Diário Oficial o ano passado, e agora eles estão apresentando projetos, e nós estamos avaliando como é que esses projetos se encaixam nas rodovias. Então nós estamos andando. Isso daí. Olha, eu posso te dizer uma coisa, com o governador João Dória não tem nada parado, não tem, é impossível você deixar alguma coisa... Ele não para. Ele não para, o Não governador para. ele é incisivo. Se tem um projeto que está no radar dele, Acabou. eu até vou cometer uma indiscrição aqui. Quando você conversar com o governador... Comete, ele merece. Manda bala. Quando você estiver conversando com o governador e der uma ideia, falar alguma coisa, e ele pegar uma cadernetinha dele no bolso e anotar ali, meu amigo, resolve fazer, porque se tiver anotado naquela caderneta do governador, ou você faz, não tem outra alternativa. Secretário Otaviano, vamos falar agora bastante das rodovias aqui de São Paulo, dos pedágios. Vamos falar de portos, aeroportos, que para isso o senhor está aqui, para apresentar tudo o que nós temos de grandioso, de belo e necessário para a população brasileira. Começar com as rodovias. Eu vi uma entrevista, aliás, eu vi várias entrevistas suas para me preparar para essa entrevista. Fiquei impressionado com o número que você deu, que há 12 mil estradas vicinais em São Paulo. E que também, diante dessas estradas, o senhor vai começar a atuar. Como é que está isso? Qual é a importância de destinar verbas para as estradas vicinais? Quer dizer, vamos esquecer Castelo, Raposo, Bandeirante. Estradas vicinais. Joseval, a estrada vicinal talvez seja o ponto mais importante da matriz logística do Estado. Por quê? Vamos pegar uma situação muito simples. Você tem uma fazenda, uma produção no campo. Essa produção, depois de colhida, ela precisa ir para o seu destino final, que pode ser um graneleiro no Porto de Santos, pode ser uma estrutura num CEAGESP, ou no interior, em outros, né? Porque são vários CEAGESP, nós temos na capital, no estado tem vários. Sim. Então você tem a produção do campo. Para eu retirar essa produção do campo e colocar numa rodovia, eu preciso fazer essa conexão. E essa conexão é feita via uma rodovia vicinal, que na maioria das vezes é uma estrada municipal. E os municípios não têm recurso, nem técnico, nem financeiro, para fazer a manutenção, porque você precisa ter projeto de drenagem, projeto de asfalto, do piso, do pavimento. Muitas vezes você precisa de uma obra de arte, que é uma pequena ponte. Pessoal, nós estamos aqui no interior do estado de São Paulo, entregando mais uma estrada do programa Novas Vicinais. Neste programa, nós fizemos o asfaltamento dessa estrada. Olha aqui. Esse é o asfalto numa área onde era terra, ligando a cidade de Bilac a Gabriel Monteiro. São 18 quilômetros de uma estrada que agora, asfaltada, sinalizada, oferece mais condições de segurança para o produtor rural, para as famílias, para o trabalhador, para o turismo e mais dignidade para a população dessa região. Novas Vicinais, programa do Estado de São Paulo, para levar o transporte, logística e qualidade de vida à população do interior do nosso estado. Essas rodovias, elas são revestidas da maior importância, porque são elas que vão garantir a saída do produto da indústria ou do campo para chegar nos eixos rodoviários, nos corredores logísticos e aí atingir o seu destino final. São Paulo vai investir agora, o governador João Dória fez uma autorização orçamentária e um projeto que é aí muito caro ao nosso vice-governador, ao Rodrigo Garcia, que é uma pessoa que conhece profundamente o interior e ele sabe da importância dessas rodovias no interior. Então, nessa semana tivemos a abertura de todo esse processo, uma audiência pública do projeto das vicinais, explicando como é que vão ser, e esse número que você deu, 12 mil quilômetros de rodovias vicinais. 12 mil quilômetros. Que serão, então, atacados em 4 lotes, para que a gente possa ter, entre agora, março de 2021 e até o final de 2022, a maior parte dessas rodovias recuperadas, colocadas à disposição da sociedade,
fazendo com que a matriz de logística do Estado fique ainda mais robustecida. Aqui em Suzano, né, representando o governador João Dória, fazendo a entrega da SP da Duchém, da estrada da Duchém, que liga um importante bairro aqui de Suzano, né? Uma rodovia de 5 quilômetros que foi completamente recapeada e melhorada, melhorando aqui o acesso dos moradores dessa região. Muito bem. Senhores internautas, eu fiquei impressionado com uma matéria que ele esclareceu, de uma rodovia que ele chamou de PIPA, que é Piracicaba Panorama. Eu não sei a extensão disso, ele vai esclarecer. Mas essa será, ou já é, não sei, uma chamada rodovia inteligente. O que é isso, secretário? Olha, essa rodovia que vai de Piracicaba e Panorama, nós chamávamos até a licitação, e aliás foi a licitação que pagou o maior ágio na história, né, aqui em São Paulo, na história do Brasil, das concessões rodoviárias, de 7.000% de ágio. Começando imediatamente e gerando 7.000 novos empregos diretos e indiretos já nos primeiros 2 anos de contrato. Além de ser a maior concessão de rodovia já feita, além de ter a outorga com um ágio maior até hoje visto no Brasil, mais de R$1 bilhão depositados hoje na conta do governo de São Paulo. E é uma rodovia da maior importância. Ela liga um eixo que é Piracicaba até o Rio Paraná em Panorama, certo, passando por toda aquela região ali que você tem de um lado o Rio Tietê, a ferrovia da Malha Oeste ali, e ela vai rasgando aquele rincão todo por Marília até Panorama. São 1.237 quilômetros, passa por 52 municípios. Esse é um momento histórico na vida do país e de São Paulo, a maior concessão pública da história. E ela tem uma característica muito interessante de ser, como você falou, uma rodovia inteligente. O que vem a ser uma rodovia inteligente? É isso que eu queria saber. Então, vem um primeiro desafio. É uma concessão, e aí depois da concessão o nome dela passou a ser Eixo São Paulo. É uma concessão de 30 anos. Nós não conseguimos dizer qual é o tipo de veículo que vai estar nas estradas daqui a 10 anos. Verdade. Tem coisas que hoje já se consolidam, como, por exemplo, o que se chama de internet das coisas, no jargão da tecnologia, aí, o IoT, Internet of Things, em que você consegue fazer a estrada conversar com o automóvel e o automóvel conversar com a estrada. Como é que funciona isso? Eu, em vez de ter lá, por exemplo, uma tinta como a que nós temos hoje, que é a tinta de borda, a tinta branca, que pinta a borda a margem da estrada, da rodovia. Hoje é uma tinta inerte. Já existe no mundo essa tinta inteligente. Ela manda um sinal para o veículo e ele calcula a distância que ele está dessa tinta. Ele lê a tinta. E ele sabe, Mas por exemplo... esse carro não existe ainda no Brasil? Já existe? Alguns carros já estão circulando com isso, viu? É? Vocês podem fazer propaganda de carro aqui, mas tem já alguns que estão circulando com isso. Então, por exemplo, ele lê a linha de borda, Sei. lê a linha de centro, ele calcula a posição dele. Ele consegue receber uma informação sobre a velocidade no trecho da estrada. Esse trecho, a velocidade é 80. Então, o veículo recebe, por exemplo, que aquele trecho é uma velocidade de 80 km por hora. E ele se programa para aquilo. Então, tudo isso de maneira que você vai ter aí sinalização inteligente. Por exemplo, as nossas velhas, o nosso velho olho de gato na estrada, né? Que é a taxinha. Hoje, que brilha à noite, é bonito. Aquilo lá ilumina a estrada. Ela tem um papel fundamental hoje na disciplina viária. Então, por exemplo, eu hoje tenho a taxinha inteligente. Ela tem a cor branca, vermelha, verde e amarela. Não, mas é a luz do carro, como é que... Então, ao invés de eu ter só uma taxinha passiva, certo, ela é ativa, controlada pela internet das coisas que está na estrada.
Espera aí, aquelas luzinhas serão controladas pela internet? Pela internet. Então você pode ter, por exemplo, um trecho de via. Você fala, neste momento ninguém vai ultrapassar por conta da velocidade média. Elas ficam vermelhas. E você tem um outro dispositivo, que são as câmeras de reconhecimento óptico, que faz a leitura da placa. Então, se o sujeito passar de uma faixa para outra com a taxinha vermelha, ele é autuado. E você tem ali, por exemplo, né, a entrada do acostamento demarcada. Se ele passar para o acostamento e for aquele fominha que todo mundo parado, né, ele vai comer pelo acostamento, ele vai ser autuado. Isso nós já estamos fazendo. Então, É porque hoje, porque é um negócio inovador. Hoje é a faixa dupla, que a gente não pode atravessar e podar. Então, a taxinha vai ficar vermelha, aquelas luzinhas serão vermelhas, não pode podar, é isso? Exatamente. Vai mudar o conceito de dirigir? Vai, porque vai mudar o conceito do automóvel. Imagine o seguinte, daqui a uns 10, 15 anos, a concessão é de 30. No meio dessa concessão, você vai ter o veículo autônomo. Você está na estrada num veículo sem motorista. E o veículo vai se comunicar com os outros veículos e vai se comunicar com a rodovia. Então, isso é uma rodovia inteligente. Ela é uma rodovia também carbono zero, com emissão balanceada ao longo da rodovia, porque é um programa de compensação ambiental calculado a partir do consumo energético dessa rodovia. Então, por isso que ela foi muito importante, porque ela traz uma série de inovações. E a Pipa Piracicaba já está assim? Já começou. Olha. É claro que essas inovações todas serão feitas ao longo dos 30 anos. Ah, tá. Mas ela, por exemplo, a questão do balanceamento de carbono, ela já começou. E outras coisas, né? Por exemplo, hoje, muitas coisas vão acabar mudando, Joséval. Aqui em termos, por exemplo, da legislação. Você que é um apaixonado pelas leis aí, o Código de Trânsito Brasileiro ele determina uma situação pontual. A velocidade naquele trecho não muda. Certo. Depois a placa ali é que ela É aquilo. É aquilo lá. Ora, tem um conceito dinâmico da rodovia. Tem hora que a rodovia está cheia, tem hora que a rodovia está vazia. Por que eu tenho que ter a mesma velocidade? Nos dois casos. Então eu posso ter a velocidade definida pela ocupação da rodovia, Sei. posso ter a velocidade definida pela geometria da rodovia e posso ter nesses limites uma alteração. Isso tudo será informado pela internet por uma central. Por uma central que administra a rodovia. Então, em vez de você ter aquela placa fixa, metálica lá, né? Sei. Você vai ter uma placa dinâmica. Naquele momento, a velocidade mudou. Então, você vai ser obrigado a andar mais devagar ou vai ter a oportunidade de andar numa velocidade próxima da velocidade limite da rodovia. Isso tudo é para você melhorar a segurança da rodovia. Sei. Então, são coisas que esta tecnologia mais moderna, ela passará a fazer parte de todas as concessões aqui no estado de São Paulo. Deixa eu interromper o secretário e falar também do nosso interesse. Essa inteligência, secretário, pode ser aplicada também nas tarifas? Sem dúvida alguma. Ou seja, haverá uma tarifa menor em determinado horário? Se eu consigo conversar com a rodovia, eu posso, por exemplo, dizer o seguinte: caminhão, em vez de ficar num congestionamento na marginal aqui, eu crio um corredor logístico com uma tarifa diferenciada, por exemplo, da madrugada do domingo à madrugada da quinta-feira. Eu estou te falando isso porque nós estamos estudando isso já. Sei. E naquele corredor, ele terá um incentivo tarifário em que a tarifa vai diminuir, para ele andar naquele horário. Porque hoje é o mesmo preço, né? É o mesmo preço. No caso da Pipa, ela já tem 3 alternativas de tarifa. Uma é essa, tarifa do horário diferenciado. Sei. Ela pode ter a tarifa ponto a ponto. Hoje, se você entrar em Piracicaba e for a Marília, você vai pagar o mesmo pedágio. Se eu tiver um pedágio ponto a ponto, se eu for de Piracicaba a Marília, eu pago tanto.
Se eu for de Piracicaba a Panorama, eu vou pagar mais. Então, ela já tem isso no edital, no contrato dela, ela tem prazo para implantar isso, né? Sei, sei. Assim Isso tudo é dinheiro privado do concessionário. Dinheiro privado do Não concessionário. tem dinheiro público. Não tem dinheiro público. E outra coisa que tem já nessa rodovia, que foi uma grita, tá pondo pedágio aqui, tá pondo pedágio ali. Na verdade, Joseval, essa questão do pedágio, ele é fundamental para você manter a operação da rodovia, ele precisa ser justo, né? O preço do pedágio tem que ser justo, não é nem caro nem barato, é justo. Então, o que tem? Você mora numa cidade, trabalha na outra, e entre os dois tem um pedágio. E todo dia você passa nesse pedágio. Então, a Pipa, a Eixo São Paulo, já tem um mecanismo que chama desconto do usuário frequente. Quanto mais você passar ali, menos você vai pagar de pedágio. Vai chegar a 80% Isso é de bom desconto. para os habitantes das cidades vizinhas à estrada, né? É Que às exatamente vezes mora isso. aqui e trabalha lá e tem um pedágio no meio. É exatamente para você. Isso vai poder mudar, então? Já começou. Isso já entra agora dentro dos critérios da Pipa. Ela já tem prazo para implantar o desconto de usuário frequente. Pois a praça de pedágio, ela interferiu no trânsito entre dois municípios, ele vai lá e dá o desconto e ele faz parte do equilíbrio do contrato que foi licitado. Aliás, isso começou com a turma de Alphaville, né? Que ia trabalhar em Alphaville e queria um desconto, eu não sei nem como está isso. Tem uma tarifa menor naquele bolsão. Então já existe essa prática. Mas não tem ainda como é o usuário frequente. No Sei. futuro eu acho até que vai ter isso. Sei. A malha rodoviária é do Brasil, não é do estado de São Paulo. Embora São Paulo tenha a mais perfeita malha rodoviária do nosso país, é evidente que isso se entrosa com o Brasil inteiro. Quer dizer, os produtos não vêm das vicinais de cá, vêm da Bahia, vêm de todo lugar. Como é que está o entrosamento com o governo federal nesses entroncamentos com rodovia estadual e federal? Já existe isso? Se você olhar São Paulo, o estado de São Paulo, nós temos 4 rodovias federais que cruzam São Paulo. Você tem a Dutra, que é a mais famosa delas, Sim. a Fernão Dias, a Regis Bittencourt, Vai para Curitiba, e Sul. depois uma que cruza lá na altura de Araçatuba, São José do Rio Preto, que é a Transbrasiliana, a BR-153. Ela cruza ali, vai até Goiás e tudo. Sei. É uma rodovia muito importante. O que tem acontecido, Joseval, que é um motivo até de uma busca nossa do diálogo com o governo federal? A dinâmica das cidades, né, o crescimento das cidades, acaba muitas vezes por fazer com que uma rodovia dessa se transforme numa marginal da cidade. Então, o cidadão... E arrebenta o trânsito local. Pronto, ele vai sair de um lado da cidade para ir para o outro, em vez dele ir pela mobilidade urbana da cidade, ele pega a rodovia, sai aqui e entra ali na cidade. Então, ele tem um congestionamento na rodovia gerado pelo trânsito local. Trânsito local. Então, qual é a grande discussão que nós estamos propondo? Nesses casos, há que se ter um investimento para se criar as marginais e adequar o projeto dessas rodovias à realidade dos municípios por onde elas passam. Olha a Dutra em Guarulhos, né? Olha a Fernão Dias aqui, próximo de Atibaia, próximo de Guarulhos. Você tem a necessidade de mudar este conceito. E isto é, a Transbrasiliana, essa BR-153 é o que eu te falei, pega o trecho dela em São José do Rio Preto. Ela é uma via urbana. Ela passa por Rio Preto, cruza com o Washington Luiz e passa ali por Rio Preto. Caminhões e caminhões. Caminhão, Passando dentro da carro, cidade. aí o sujeito sai, pega um trecho, volta para a estrada. Então, o que precisa é ter um bom diálogo com o governo federal para que a gente possa pensar... E está fácil, né? Esse bom doutor, diálogo está fácil. Nossa Senhora. É difícil a gente conseguir despolitizar esse momento. Imagina. E isso daqui é uma situação Imagina. em que você tem uma perda muito grande do papel do Estado. As pessoas precisam entender
e aí você podia dar uma belíssima aula, né? A diferença entre Estado e governo, a transitoriedade do governo e o sentido institucional do Estado. Do Estado, é outra coisa. Uma rodovia, como você bem colocou, é um patrimônio do Estado brasileiro. A conexão de cargas com o Porto de Santos, com o Porto de São Sebastião, ela é patrimônio do Estado brasileiro. Nesse momento, ela está sob a égide do nosso governo. Exato. Então, assim como está sob a égide do governo federal. Mas ela é um instrumento de uma política pública de logística de Estado. Então, o que está faltando? O entendimento de que o Estado está acima disso. O Estado precisa ser preservado nas suas instituições. E o Estado precisa ser preservado como a condição que une o país. Enquanto isso não for a dialética diária, né, nós vamos ver a política mal feita atrapalhando bons projetos de Estado. Não tem nada a acrescentar, a não ser, talvez, que isso aí invade também o princípio fundamental da liberdade, que é o direito de ir e vir. É a caminhada do cidadão que pode ser atrapalhada por um desencontro de ideias entre o governo federal e o estadual, não é, secretário? Exatamente. Esse é o problema. Nós vamos voltar dentro de instantes. Os senhores viram que nós temos muita matéria para apresentar e, como eu disse, um profundo conhecimento de toda essa questão da mobilidade de carga e pessoas no estado de São Paulo. Dentro de instantes. Sérgio Reis chegando. Hoje eu estou aqui para entrevistar você, José Waldo. Isso é verdade? Prazer estar com vocês aí, muito grande, principalmente falar do Brasil. São 3 machos e uma fêmea, por sinal Maria, que com todos se parecia. Todos de olhar esperto pra ver bem de perto quem de muito longe é que vinha. Pra curar o teu despeito, vou meter pinga no peito, sufocar teu coração. E nessa casa tem goteiro, pinga em mim você. Oi, nós aqui outra vez. Não faz isso. Vamos embora. Vai lá. Nós enganamos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Oi, nós aqui outra vez. Essa música é da Minha Lavra. Olha que bom. E Geraldo Bloch. Senhores internautas, estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil.
que tem o projeto de mostrar o que é o nosso país. A primeira frase que eu usei vale até hoje: o que apodreceu no Brasil foi a República. A nação continua incólume, intacta. Nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres, todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza. E com um detalhe curioso, todos os grandes nomes que aqui vieram para enriquecer o nosso programa citam uma frase impressionante: as empresas são as pessoas. Mais do que o produto, as empresas são as pessoas e se valorizam as pessoas. Por isso que eu vou mostrar para os senhores como para nós também o programa são as pessoas. Eu vou citar as pessoas que já vieram. Veja bem, começou com o governador João Dória, deixou o Palácio do Governo e veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil. José, você tem razão. Educação e saúde são duas prioridades tão óbvias que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo, estadual, municipal e federal. E acho que ele sabe o que está falando. Também veio Gustavo Junqueira, o nosso secretário da Agricultura. A Secretaria da Agricultura é a mais antiga secretaria do governo do Estado de São Paulo, né? Vem de 1892 e era uma secretaria de desenvolvimento econômico. Também veio o nosso ilustre secretário dos Transportes, João Otaviano Machado Neto. Novas plataformas de tecnologia, como nós falamos das rodovias inteligentes. Se eu consigo conversar com a rodovia, caminhão, em vez de ficar num congestionamento na marginal aqui, eu crio um corredor logístico com uma tarifa diferenciada e naquele corredor ele terá um incentivo tarifário em que a tarifa vai diminuir. Também veio figura extraordinária, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Europeu, eles todos são sistemas já de muitos anos e o Brasil na primeira infância, vamos dizer assim, no sistema de saúde. Também veio o ex-ministro, que eu considero ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que vai nos dar um show da história da vida e da natureza. Daqui a pouco vão ter colhedeiras andando na roça, colhendo 3, 4 colhedeiras manejadas por um único operador no escritório, via satélite. Veio também Luísa Helena. O sucesso nada vem fácil, né? E ninguém tem sucesso, você está de sucesso. Também veio Raquel Sherazade. Joseval Peixoto. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada Raquel. pelo convite. Essa é a primeira entrevista que eu dou depois de sair do SBT Brasil. E um dia eu fui o assunto mais comentado do Twitter. Um telespectador gravou, postou no YouTube e do YouTube ele explodiu. Foi quando o SBT me chamou. Eu vim para São Paulo para conversar, sair daqui com um contrato assinado. Onde a Itália ela aumentou, né, no ano, mais de 170% a importação dos nossos produtos na cadeia soja para aquele país. Os bancos já deixaram de faturar, só nesse tempo de vida do Pix, já deixaram de faturar mais de R$1 bilhão em taxas. Não sei fazer teatro, não sei fazer cinema, não sei fazer nada. Eu sou rato de televisão. Só sei fazer televisão. Então eu acho que a televisão é um grande transportador da arte, da cultura. Sérgio Reis. Obrigado. Ok, ação, vem. Ora, você vai numa novela que vai no horário nobre, na Manchete, vai ser no Pantanal, do Benedito Rui Barbosa. Pô, você é do Pantanal, é pescador, gosta de lá, conhece, eu preciso de você lá. Canta bonito, tem as músicas, nós não vamos fazer dupla, vamos fazer 2 personagens diferentes. E tem uma coisa, nós ainda vamos ganhar e beijar as mulheres bonitas, o que mais você quer, cara? Quando eu conheci o Sérgio Reis, eu conheci também o Valince. Na gravadora Odeon, no Rio de Janeiro. Isso aqui é o Sérgio Reis, cantor Coração de Sérgio Papel, Reis, né? Coração de Papel. Vai. Então a gente se uniu ali e eu estava já naquela época, o meu carro é vermelho, não usa espelho. Naquele tempo, a pessoa chegava cantando e não ensaiava. Eu já direto. tem que tocar. Você fala, o que ele vai tocar?
cantando. Nunca ouvi. Não, você nunca ouviu mesmo ele, primeira vez que ele vai cantar aqui. Como os senhores veem, também para nós, as empresas e os programas são as pessoas. Vamos falar do Brasil. Senhores internautas e telespectadores, os senhores viram que nós estamos hoje tomando conhecimento da caminhada para o futuro do nosso Estado no plano da mobilidade nas nossas estradas e nas nossas cidades. A propósito, secretário, e a greve dos caminhoneiros? O que o senhor conseguiu lá que não houve a greve? É uma greve de pauta federal, né? A questão do preço do diesel, a questão da tabela do frete. Então, são discussões que poderiam ter aí um entendimento maior, porque elas são muito pontuais. Há controvérsias dentro dos próprios caminhoneiros. Como você viu, e todos nós vimos, né? Movimentos isolados. Não houve uma unidade como houve em 2018. Né? Terrível, né? Então, e a questão de sempre grupos oportunistas com pautas que não tem nada a ver com o caminhão. O caminhoneiro é um herói. O caminhoneiro é um profissional que merece o maior respeito. Ele garante o abastecimento do país. E o caminhoneiro trabalha de sol a sol. Você vê o caminhão na estrada, tem gente que reclama, quanto caminhão na estrada. Graças a Deus que o caminhão está na estrada, porque a economia do país... Eu até não entendo a crise brasileira com todas as estradas lotadas de caminhões. Pois é. Que crise é essa? Pois é difícil. Crise... Agora, uma pergunta. Os caminhoneiros têm uma vida dura, como o senhor falou. O Estado tem jeito de melhorar a situação dessa gente, sei lá, dando alimento, postos de repouso, alguma coisa a sua secretaria planeja para isso? Eu vou te dar o exemplo do que nós já fizemos durante a pandemia. Sim. Foram entregues mais de 400 mil kits de alimentação, um número parecido com mais 200 mil kits de higiene. Foram liberados locais onde haviam as balanças, a pesagem foi suspensa e nesses locais eles foram transformados em pontos de apoio ao caminhoneiro. E nós estamos trabalhando agora para aumentar, uma vez que volta a pesagem à sua condição normal, nós estamos trabalhando agora para aumentar postos de acolhida ao caminhoneiro nas rodovias, com segurança, com tranquilidade. Em breve nós vamos apresentar aí algumas alternativas que existirão nas rodovias paulistas, né? Mas durante essa crise o governador João Dória determinou que nós mantivéssemos no ano passado, durante todo o pico da pandemia, esse atendimento. Eles foram vacinados contra a gripe nas estradas. Os caminhoneiros? Os caminhoneiros. Nas estradas foram vacinados? Nas estradas. Foi... Contra a Covid? Não, contra a gripe, o ano passado, contra a gripe. A Covid começou agora. Começou agora. Com a distribuição de kits de alimentação, kits de higiene e limpeza, estão colocando também à disposição dos caminhoneiros vouchers para alimentação e também para banho e pontos de parada para dar tranquilidade ao caminhoneiro. Isso está acontecendo ao longo do estado de São Paulo inteiro. Uma série de outras questões, por exemplo, esses dispositivos de pagamento eletrônico foram ofertados aos caminhoneiros mais de 60 mil gratuitamente, com um prazo de carência de 6 meses. Quer dizer, então, nós estamos muito atentos, né? E o governador João Dória é muito sensível a isso, e ele cobra sempre que haja uma política de respeito aos caminhoneiros, né? Por isso que eu acredito que a gente em breve vai trazer aí boas notícias aos caminhoneiros que passam pelas rodovias paulistas. 2 assuntos agora desse mesmo dos caminhoneiros. Primeiro, os acidentes nas estradas de São Paulo. E segundo, o roubo de carga. Eu sei que não é da sua secretaria, mas há um entendimento do senhor com a Secretaria de Segurança, porque é trágico, né? O roubo de carga nas estradas do Brasil inteiro, né? Aqui em São Paulo tem uma ação muito forte, que é o Rodovia Segura, conduzido pelo meu colega, o general João Campos, que é o secretário da Segurança.
junto com a Polícia Rodoviária, a valorosa Polícia Rodoviária, Joseval, tem um grupo, a polícia inteira merece o nosso respeito. Polícia Rodoviária. Mas a Polícia Rodoviária, eu vou te falar uma coisa, eles estão na estrada com chuva, com sol, de madrugada, de dia, eles estão todos empenhados na segurança das rodovias. Resultado disso, caiu o roubo de carga. Caiu. Eu não saberia lhe dizer agora o percentual, mas houve uma queda significativa do roubo de carga. Houve um aumento significativo da apreensão de droga, arma, veículos roubados, com esse programa que chama Rodovia Segura, que envolve, além da Polícia Rodoviária, a Polícia Local. A Polícia Militar é uma força pública exemplar aqui em São Paulo. Então, a ação dela é uma ação da melhor qualidade. E nós atuamos juntos com a polícia. As nossas equipes, tanto das rodovias concedidas quanto do DR, elas têm uma relação direta com a polícia. Então, por exemplo, nós temos hoje o uso de drones para fazer a fiscalização das rodovias. É imagem compartilhada com a polícia. A gente compartilha a imagem do drone do DR com a polícia, os drones das rodovias privadas, as imagens das câmeras de todo o sistema rodoviário é compartilhado com a polícia. Eu não sei se você conhece um sistema que chama Detecta. O Detecta é um sistema da polícia ligado às câmeras da polícia e das rodovias, na cidade também, em que você tem ali a anotação de interesse em alguma placa. Ou ela está envolvida num furto, ou ela está envolvida num sequestro, ou ela é objeto de uma perseguição naquele momento. Essa placa, ao passar num radar, uma das câmeras de OCR que nós temos, ela vai para a central da polícia. Imediatamente lá no Copom, ele alarma e mostra na tela onde está. Onde está e por onde está passando. E já faz o despacho da viatura ou das viaturas mais próximas para fazer a interceptação. Isso está funcionando de forma brilhante. O Detecta é um marco da Polícia de São Paulo e ela ajuda consideravelmente a melhorar a questão da segurança nas nossas rodovias. É sobre os acidentes, o número de acidentes. O número de acidentes ele vem caindo, né? E tem uma coisa que eu acho interessante a gente falar. Durante a pandemia, o pessoal falou, caiu o número de veículos nas rodovias. Não é verdade. Caiu em março e abril. Em maio já voltou a crescer, em junho já estava normal. Então, ela caiu em março e abril. Só que os acidentes diminuíram. Por que diminuiu o acidente? Por duas razões. Houve um aumento de fiscalização nas rodovias e houve uma diminuição do consumo de álcool nas rodovias. Porque os bares estavam proibidos de vender as bebidas alcoólicas e isso fez com que você tivesse uma diminuição enorme. Está aí uma grande discussão para a sociedade, né? Como é que nós podemos ter projetos para salvar vidas e enfrentar uma discussão de frente. Como é que nós vamos combater o álcool nas rodovias? Isto é algo que vai salvar vidas, vai melhorar a qualidade da viagem das famílias e vai trazer uma nova realidade sobre a questão de acidentes e principalmente acidentes com vítimas fatais nas rodovias. É triste. Secretário, outro dia eu tive a informação, me impressionou, o número de ocupações ilegais às margens das nossas rodovias. Parece que atingia coisa de 35 mil. Quer dizer, não apenas os sem-teto, mas empresas também vão se localizando e talvez, e sem a legalização daquele ato, junto à secretaria, junto às concessionárias. Como é que o senhor vê a possibilidade de limitar isso, principalmente a invasão de pessoas nas margens das estradas? Que é o perigo, né? Não tem a menor dúvida. Esse é um grande problema. E aí nós vamos ter que trabalhar uma discussão também mais profunda. É a história do brasileiro querer levar vantagem em tudo. Então ele tem um limite do empreendimento dele fora da faixa de domínio. Aí ele acha que, como ninguém vai ver, ele faz um primeiro puxadinho na faixa de domínio.
ampliou ali, depois ele amplia outro pouquinho, né? Ele não sabe que não há uso capião de terra pública. Pois é. Nunca será dele aquele pedaço. Nunca. Perdeu tempo. Ele tem que se acertar. É possível se acertar com o Estado, com a sua secretaria, para legalizar isso? São 35 mil, é um número que eu... nós estamos trabalhando através do DR, nas concessões. Isso está mais difícil porque as concessões elas acabam tendo, vamos dizer, uma estrutura de fiscalização muito intensa, né? No DR, nós temos grandes problemas com isso, mas a estrutura do DR está indo nos principais pontos e está atuando no sentido de coibir, de maneira que você vai, exatamente como você disse, não tem uso capião de terra pública. Não tem. Então o sujeito... Vai perder tempo. Ele vai perder tempo. E se aquilo tiver dentro de uma situação ainda que imputa um risco à rodovia, porque o cara põe ali, ele entra no raio de curvatura de uma saída da rodovia, ele avança na área de aceleração ou desaceleração da via. Então tem trecho de rodovia que o muro está no limite da rodovia. Então isso tudo está sendo sempre fiscalizado pelo DR, de maneira que as ações, através da nossa estupenda Procuradoria-Geral do Estado, né, uma competência, a doutora Lia Porto, que hoje é a Procuradora-Geral, não é? Sim. Ela tem uma competência pessoal enorme e ela é cercada de outras procuradoras da maior competência. Então, hoje, a Procuradoria-Geral do Estado, que sempre foi uma referência, ela talvez, vivencia um dos seus maiores momentos, né? E tem sido de grande valia, tem sido de grande parceria, no sentido de, junto com as ações do DR, ir lá e buscar uma solução para essas questões. Secretário Otaviano, e os investimentos, é tudo concessão? Ou há investimento público, principalmente estradas vicinais, não tem concessão? Como é que está isso? E o senhor tem algum projeto, o Dória tem algum projeto de construir, sei lá, uma grande estrada em São Paulo, ou não? Não está fora de propósito? São Paulo já tem as grandes estradas construídas. Elas foram concedidas. Se você olhar, a malha viária de São Paulo hoje, ela bate aí em 25 mil quilômetros, dos quais você tem aí uma coisa parecida com 9 mil e tanto nas concessões e mais cerca de 14, 15 mil no DR. Então, o DR é do Estado? O DR é do Estado. É dinheiro público? Dinheiro público. Então, tudo que o DR faz é orçamento direto. Então, as vicinais, esse ano temos aí R$1,5 bilhão de reais para investir em vicinais, é dinheiro do Estado. As rodovias que o DR administra, entre elas você citou agora há pouco, a Raposo Tavares, no trecho de Itapetininga até Ourinhos, um investimento de 700 milhões com o recurso do Banco Mundial e a contrapartida do Estado. Quer dizer, então o DR tem projetos da maior importância. Aqui mesmo em Mogi, o trecho de Arujá, Mogi-Dutra, o DR administra Mogi-Bertioga. Quer dizer, então você tem estradas, né, da maior importância no Estado que são custeadas com recursos diretos do Tesouro. As concessionárias têm um plano de investimento que é dado no ato do contrato, quando ele assume aquela responsabilidade editalícia lá, e ele vem com um contrato que já prevê um plano de investimento ao longo dos 30 anos. Então você tem ali dinheiro privado cuidando das rodovias concedidas. E as outras rodovias, o DR, através do Tesouro, vem fazendo conserva, manutenção, sinalização horizontal, sinalização vertical, radares, câmeras de OCR, dispositivos de controle de tráfego. Tudo isso é investimento direto, José, investimento direto do governo do Estado de São Paulo. Vamos falar do Rodoanel. Como é que está o ato de fechar o círculo do Rodoanel? Falta só o trecho norte. Certo. Nós fizemos um grande estudo na Secretaria, fizemos a publicação o ano passado dos editais para os 6 lotes do Rodoanel. Rodoanel Norte tem 6 lotes. 3 até a Fernão Dias e 3 da Fernão Dias até a Dutra, né? Essa estrutura da Fernão Dias até a Dutra, ela já está mais próxima do fim da obra.
A estrutura que vai ali da Anhanguera Bandeirantes até a Fernão Dias, ela ainda requer um plano de obras maior, né? Então, o que acontece? Nós pusemos os 6 lotes em licitação. O Tribunal de Contas segurou esses lotes, né? E fez uma série de questionamentos. Nesse meio tempo, houve o entendimento do governo de que uma das grandes coisas a se fazer seria colocar junto na concessão de operação do Rodoanel a obrigação de concluir a obra, porque o concessionário vai ter o maior interesse em fazer isso no menor prazo possível. Para faturar também. Para ele poder faturar. Certo. Então, no final do ano, foi tomada essa decisão e agora, até o mês de junho, deverá ser publicado um edital onde você terá a concessão do Rodoanel, da operação dele, somada a ela a questão da execução do término das obras dos 6 lotes. O senhor acha que isso fecha quando? Olha, tem um prazo até 2023 e 2024. Vai estar completo. Eu até hoje vi uma matéria em um dos jornais dizendo o seguinte: Dória perde uma vitrine. O governador João Dória fala uma coisa para nós nas nossas reuniões, que às vezes a gente repete e as pessoas acham que a gente fala só para engrandecer o João. Mas o governador tem uma grandiosidade de espírito público, né? Quando nós contamos a ele essa necessidade, que infelizmente não haveria possibilidade de concluir a obra ainda no governo dele, ele falou: eu não estou preocupado com a próxima eleição, eu estou preocupado com a próxima geração. Então, nós estamos fazendo uma obra de Estado, é uma obra para a próxima geração. Então, não há uma preocupação com... Essa é a visão do estadista. Pensar no Estado e não na próxima eleição. É isso aí. Esse é o João Dória. Isso. Agora, secretário, uma besteira minha, vai. Eu cheguei a falar na Jovem Pan algumas vezes, mas às vezes o senhor está na Castelo, o senhor está no Rodoanel, está congestionado e tem uma placa, congestionamento no quilômetro tal, acidente no quilômetro... Só que eu já estou na rodovia, não posso nem sair dali. Não há uma possibilidade, por exemplo, na entrada do Rodoanel, onde quer que seja, no Embu, lá à frente, na Bandeirantes, na Anhanguera, a informação desse acidente para que o motorista possa cair fora, não entrar. Já que a tecnologia é tão perfeita, não era possível a informação na porta de entrada do Rodoanel e também das rodovias. O senhor em Sorocaba vai pegar a Castelo Branco, já tem a informação, ó, lá no quilômetro tal tem um acidente. Então ele vai pela Raposo. Não é possível isso, secretário? É possível, isso faz parte de uma das novas plataformas de tecnologia, como nós falamos das rodovias inteligentes, sim, onde você tem o que a gente chama de sistema preditivo. Eu vou te dizer outras coisas além disso. Eu vou te dizer também, você está entrando na rodovia agora e na próxima 1 hora vai aumentar o congestionamento dessa rodovia. Porque às vezes você pega a rodovia, você está tranquilo, vai tranquilo lá. Aí daí você passa 20, 30 quilômetros, você pega um congestionamento. Empaca tudo lá. E ele começa a ter o rabo de congestionamento dele crescendo. Então, os sistemas preditivos, que é um sistema computacional conhecido aí como computação cognitiva, ele é a nova fronteira da gestão das rodovias. Então, quando você fala de uma rodovia inteligente, você tem ter isso também. Você vai ter isso e mais do que isso, você vai precisar ter alternativas. Olha, se você está aqui, eu vou te dar uma alternativa na rodovia, onde eu posso ter uma barreira permanente, né? Ou uma barreira transitória. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma situação em que eu tenho capacidade de fazer uma alternativa na rodovia, se houver o congestionamento, eu crio uma faixa reversível, crio uma saída para uma pista local, de maneira que isso tudo faz parte dessa nova fronteira, José Valdo. Novo conceito de rodovia inteligente. E que se chama computação cognitiva. Muito bem. Quando acaba o congestionamento do Tietê e da Marginal do Pinheiro? Olha, é impressionante, né? E eu vou dizer o seguinte... Isso é o Rodoanel, né? São os caminhões que vêm ali. Né? Com o Rodoanel Norte vai melhorar muito. Vai melhorar muito. Mas o problema é o papel estratégico dela na cidade.
Você vai de um ponto da Zona Leste até a Zona Oeste, a única alternativa que você tem é o sistema das marginais. Então, as marginais têm um papel nevrálgico na cidade e elas ligam as principais rodovias. Então, vamos lá. Você pega a marginal do Tietê, chegada da Anhanguera Bandeirantes, você vem com ela aqui na frente, você vai ter a Dutra, a Fernão Dias, Ayrton Senna, Castelo Branco. Então, olha só o que significa, Ayrton Senna, desculpe, Carvalho Pinto. Olha só o que você vai ter aí de alternativa, né, para que hoje as pessoas façam a conexão com os eixos rodoviários. Com o Rodoanel Norte, muita dessa carga vai ser desviada para essas rodovias, para esse trecho da rodovia. E você vai evitar as marginais. Então, isso deve trazer um grande conforto para os usuários da marginal, principalmente da marginal do Tietê. Ela é fundamental. Eu aprendi com o governador Alckmin, numa entrevista, que a gente observa a despoluição de um rio no comprimento da sujeira que tem o rio, e não no local onde a gente está. Então, ele diz que, à medida que você investe, vai diminuindo a imundície do rio. Não sei se é assunto seu, a despoluição dos rios, mas deve ser, porque as hidrovias também é com o senhor. Como é que está essa imagem da despoluição dos nossos dois rios, Pinheiros e Tietê? A hidrovia é nossa, sim, mas o trecho fora da cidade de São Paulo, o trecho de 800 quilômetros que vai praticamente de Piracicaba até o Rio Paraná. Né? Então, mas eu posso lhe falar do programa de revitalização do Novo Pinheiros. Está sendo conduzido pelo meu colega da Infraestrutura e Meio Ambiente, o Marcos Penido, né? E eles fizeram um projeto, Joseval, sensacional, que é o seguinte: eu não vou ficar correndo atrás da sujeira no rio, eu vou evitar que a sujeira chegue no rio. Então, através da Sabesp, foi feito um mapeamento, eu não saberia dizer agora, do número de residências em toda essa região aqui, na região do Brooklyn, na região ribeirinha do Rio Pinheiros, né, que não tinham um tratamento de esgoto. Então está sendo feita a coleta de todo esse esgoto para levar para a estação de Barueri, de maneira que esse esgoto não chega mais no Rio Pinheiros. O governador João Dória fez um desafio ao secretário Marcos Penido, né, que em 2022 ou o rio está despoluído ou ele vai nadar no Rio Pinheiros, né? É castigo. E eu não vi o Penido entrar em escola de natação ainda. Então, quer dizer, ele está apostando que ele vai despoluir e vai conseguir. Vai conseguir, está fazendo um grande trabalho. A propósito, já que entramos no assunto dos rios, como é que estão as nossas hidrovias e o transporte pelas hidrovias, que é o Tietê e o... Na verdade, é o Rio Tietê. Né? É o Rio Tietê. Olha, nós temos essa hidrovia, são 800 quilômetros em São Paulo. Ela tem o principal porto fluvial aqui de toda a região sudeste, que é a cidade de Pederneiras, onde você tem um entroncamento multimodal entre ferrovia, hidrovia e rodovia. E ainda há um pequeno aeroporto em Pederneiras também. Não diga. De maneira que Pederneiras é um centro nervoso da hidrovia. Quer dizer, ali centraliza, encontram-se a carga que vem pela estrada de ferro, pela rodovia e pela hidrovia. É isso. E Pederneiras tem condição para receber tudo isso? Tudo. O terminal de Pederneiras hoje é o principal, como eu lhe digo, fluvial da região sudeste aí. E você, através de Pederneiras, você vai descendo o Rio Paraná, descendo o Rio Tietê até o Paraná, né? E você vai passando por diversas outras cidades em que você tem as eclusas, por exemplo, Ibitinga, Barra Bonita. Rio Preto deve ter, né? E você tem ali uma série de ações que estão sendo feitas. Por exemplo, esses dias mesmo nós trabalhamos com o derrocamento, a retirada de rochas submersas em Ibitinga. Em breve vamos fazer... Para aprofundar o leito do rio? Para você melhorar a calha do rio, para que você possa ter as barcaças andando e fazendo, vamos dizer, até
a possibilidade de ter os dois sentidos. Né? Quando vem essas secas famosas para a hidrovia... Pois é, essa é uma das grandes crises que a gente tem com o chamado Operador Nacional do Sistema Elétrico, né? Há uma prioridade na geração de energia. Então, essas eclusas, elas trabalham de maneira a oferecer a maior capacidade para a geração de energia. Há um limite mínimo, né? O calado do Rio Tietê nesse trecho é de 2 metros, e você precisa ter esse calado livre para que haja a navegação. Mas é uma discussão, viu, José? Sempre quando tem a seca, é uma grande discussão. É um problema. E os nossos portos estão sendo privatizados? Como é que está essa história? Aliás, não os portos também, mas vamos falar primeiro dos aeroportos. Como é que estão? Os aeroportos, aqui em São Paulo, nós temos 22 aeroportos estaduais. E aeroporto com capacidade de 1 milhão de passageiros ano. São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, tem capacidade de cerca de 1 milhão de passageiros ano. Temos aeroportos especializados em manutenção de aeronave executiva. Você citou Sorocaba. O aeroporto de Sorocaba é uma das maiores referências do país hoje para a manutenção de aeronave executiva. Então, você tem uma característica enorme de aeroportos aqui. Foi feito um modelo, tem aí um processo de licitação para a privatização dos 22 aeroportos. Nós estamos nos últimos trâmites agora, chegando aí à fase final para a publicação do edital. E em breve nós vamos privatizar os 22 aeroportos estaduais aí. Bom, houve um grande projeto que chamou a atenção de toda a imprensa, que era o túnel Santos-Guarujá. Como é que está essa história, secretário? Olha, esse daí é o dilema mais falso que tem. Nós temos um projeto de uma ponte ligando Santos e Guarujá. E há a discussão do túnel, como se fosse inviabilizado pela ponte. É uma bobagem, José. O túnel é uma obra de mobilidade urbana. Ele pode ser feito. Qual que é o problema do túnel? Quem paga? Quem paga? A ponte vai ser paga... Que é caro, né? Custa quase 4 bilhões de reais. O Dória, isso é barbado. A ponte está pronta, o projeto está pronto, nós já apresentamos ao governo federal. É uma ponte na região da Lemoa, ela cruza o estuário ali até a Ilha Barnabé e chega até a rodovia Cônico Domênico Rangoni. É uma ponte maravilhosa, tem um vão de 750 metros, uma ponte pênsil, e ela tem aí uma característica logística de ligar a margem esquerda e a margem direita do porto, de maneira que você possa ter o trânsito entre as duas margens de carga. O caminhão hoje que sai ali de Santos para chegar até o Guarujá, ele tem que passar ali pelo Cubatão, ele leva 1h30, 1h40. Com a ponte ele vai fazer isso em 30 minutos. Olha. O túnel, ele é uma obra de mobilidade urbana, fundamentalmente para automóvel, ônibus, pedestre e ciclista. A questão é, quem paga essa conta do túnel? A conta da ponte vai ser paga pelo usuário, principalmente pela carga que roda na ponte. Agora, essa daqui não tem uma equação que deixe sustentável o túnel. Nem dá para pôr um pedágio no meio do túnel. Né? Mas tem um pedágio na entrada do túnel dos dois lados. Ainda assim, se você considerar a tarifa média da balsa e da rodovia, você vai levar mais de 100 anos para amortizar o investimento do túnel, baseado só na tarifa. Então, o túnel, ele é do ponto de vista de engenharia, não tem problema nenhum. O problema dele é econômico. Como é que você põe de pé do ponto de vista do funding dessa operação? Secretário, nós já estamos chegando ao final, mas eu vou pedir licença ao nosso diretor, Hélio Sileman, porque eu deixei a ferrovia para o final. A ferrovia de passageiros em São Paulo foi destruída, não existe mais. Nossas ferrovias hoje são cargas, né? E o povo tinha orgulho da sua paulista, da sua sorocabana, da araraquarense, da mogiana. Há alguma perspectiva de voltar? Por exemplo, o trem intercidades, São Paulo-Rio, São Paulo-Campinas.
Como é que está isso, secretário? Olha, o projeto concreto que nós temos aqui, ele é tocado pelo meu colega Alexandre Baldi, da Secretaria de Transportes Metropolitanos. Mas por que do Baldi? Não é... Porque o Baldi cuida de transporte de pessoas. Eu até brinquei com o governador, no começo do governo, o governador... Eu pensei que fosse só São Paulo. Não, não. Ele cuida de transporte metropolitano no estado inteiro. Eu até brincava com o governador o seguinte, no começo o governador ainda não definia bem o limite da Secretaria do Baldi e da minha. Eu falava, é muito fácil, governador. Você olha para o Baldi, moço, bonito, elegante, é gente, pessoas. O senhor olha para mim, mais velho, pesado, é carga. Então eu cuido de carga, o Baldi cuida de gente. Então o trem intercidades... A estética é com ele. A estética é com ele. O trem intercidades é uma ligação de São Paulo a Campinas, com o trecho São Paulo-Jundiaí, onde você já tem hoje a CPTM atuando. E ali há um projeto em que você vai resolver o problema de segregação do trilho de passageiro e do trilho de carga, para que você possa ter essa ocupação direta. Então, o único projeto de passageiro que tem hoje de verdade é esse, porque os demais, eles não tiveram, por conta de toda essa mudança do modal de transporte que privilegiou ao longo dos últimos 50, 60 anos, a questão do automóvel, a dinâmica da ferrovia foi diminuindo. Só que ela passa a ter um papel importantíssimo em carga. Hoje, em São Paulo, você tem o investimento da Ferronorte, tem o investimento do ramo chamado Malha Oeste da ferrovia, que também vai até Panorama, captar carga no Rio Paraná e trazer para o Porto de Santos. Tem um grande hub ferroviário, um grande centro ferroviário em São Paulo, em Americana, onde você dali consegue distribuir cargas para o Estado e principalmente organizar a chegada de carga de granel, que é o grande uso da ferrovia hoje, para o Porto de Santos. Então, você tem na ferrovia, na questão de carga, uma grande alternativa do crescimento da mobilidade de carga no Estado de São Paulo. E o investimento ferroviário no Estado de São Paulo esse ano deve superar aí os 7 ou 8 bilhões de reais, para que isso tudo é privado e é gerido pelo governo federal. De novo, aquela questão de Estado, seria tão bom se a gente tivesse uma visão de que isso é investimento para o Estado e houvesse um diálogo maior para que o Estado de São Paulo pudesse participar dessas discussões da malha ferroviária que corta o Estado e é tão importante. Bom, eu falei em ferrovia porque outro dia, vendo uma televisão europeia, eu vi o trem-bala da Espanha. É um negócio tão fantástico que tem sensores nos trilhos. A velocidade é a velocidade de Fórmula 1, 360 quilômetros, vai de Barcelona a Madrid em 2 horas. O trem, o secretário chegou a falar nisso nas rodovias inteligentes, com esses sensores, o trem, quando se aproxima de uma curva, independentemente do motorneiro, do maquinista, ele mesmo diminui a velocidade. Uma senhora, na matéria, fez uma declaração. Ela falou, eu estou aqui a quase 400 km por hora, de pé, sem cinto de segurança, e a minha mãe está tomando um café aqui no restaurante. E eu, secretário, sou um homem que nasceu praticamente às margens da estrada de ferro Sorocabana. Quando ela começou a ser construída, meu avô foi para lá, onde havia os ranchos dos funcionários para lançar os trilhos da estrada, e montou seu primeiro boteco. Ele era português. Hoje, na história de São Paulo, ele é o fundador da cidade de Rancharia. Por isso que eu fiz essa questão, porque eu morei nessa região. Havia 4 trens de passageiros. Era o misto, que era o mais barato, com carga. O trem de passageiro, esse era o nome, que era marrom, o Ouro Verde e o trem de luxo. Tudo isso nas rodovias de passageiros. Por isso eu quero terminar o programa com uma homenagem ao senhor, com o Catulo da Paixão cearense, falando do trem de ferro. Num trem em grande disparada, pais e filhos corriam e ambos o que viam.
os penedos, os arvoredos, as matas, os horizontes, tudo a correr com a rapidez do vento tresloucado. O Petis, o filho, perguntou: papai, por que tudo ao lado está correndo tanto e o trem daqui não sai? Os passageiros riram, porque na verdade era o trem que corria e não as árvores. Todos riram, menos um que, segundo Catulo, era um poeta. E ele falou: os senhores têm que compreender a ilusão do menino iludido. A nós também, muitas vezes, a mesma coisa tem acontecido. Quando exclamamos: como é que o tempo passa tão ligeiro? E nós é que passamos. Secretário, muito obrigado pela sua presença, pela esperança que nos deu com o futuro dessa mobilidade em nosso Estado. Muito obrigado, secretário João Otaviano Neto. Eu agradeço, um privilégio estar aqui. E como eu disse, né, poucas vezes na vida a gente tem a oportunidade de estar diante de um ídolo. E para mim, você que participou da minha infância, da minha juventude, no meu ouvido e na minha mente, quando você não tinha imagem e era a sua voz e a sua narrativa que nos fazia enxergar uma série de coisas que nos levavam ao mundo de muita alegria. Então, para mim aqui é uma emoção muito grande poder estar discutindo com você, falando de Brasil, falando de São Paulo, falando de grandes projetos, do futuro desse Estado que nos é tão caro. Este é o objeto do Vamos Falar do Brasil.